Pai, nós damos honra ao Senhor. Nós entregamos ao Senhor o nosso culto, Pai, a nossa adoração. Nós entregamos honra ao Senhor, Pai, com as nossas mãos levantadas, com as nossas palavras de adoração ao Senhor, Pai, com a nossa vida. Nós queremos aqui te entregar o nosso culto. Nós não queremos entregar qualquer coisa, Pai. Eu declaro em nome de Jesus uma conexão, Pai, com esse lugar, com esse ambiente de fé. Eu declaro toda frieza indo embora. Não há lugar, não há espaço para frieza entre nós. Nós somos os teus filhos, nós somos uma igreja avivada que está nesse lugar para representar bem o Senhor. Em Teresina, no Piauí, no Maranhão, nós estamos aqui para ser representantes do Senhor e nós começamos aqui, Pai, nessa reunião de adoração ao Senhor. Esse é o lugar que nós nos enchemos, esse é o lugar que nós abastecemos as nossas baterias, Pai, para lançar lá fora, para as pessoas perceberem que nós somos diferentes por causa do Senhor. Nós te entregamos esse tempo que o Senhor mesmo nos deu, esse tempo que o Senhor proclamou para nós, Pai. Fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, esse tempo que nós temos aqui do louvor não é um tempo apenas para preencher o espaço do culto, não. É um tempo que nós temos para nós nos conectarmos com as coisas do Espírito. De repente nós chegamos aqui e tem tantas coisas que nos atribulam lá fora de fato, mas nós precisamos aproveitar esse momento para nos conectarmos com as coisas do Espírito. Aquilo que você não conseguiu resolver até aqui, deixa lá fora, mas entrega a sua adoração ao Senhor. Nós estamos aqui para isso. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: olha que bom que você veio. Pode sentar, fiquem à vontade. Saiba que esse tempo foi preparado pelo Senhor. Nós estamos aqui por causa da bondade, da fidelidade dEle. E aí a gente precisa chegar aqui com o coração pronto para entregar. Amém? Embora também vamos receber dEle, certamente sairemos daqui enriquecidos, sairemos daqui diferentes da maneira que nós entramos. Sempre será assim. Nós vamos entrar de um jeito e nós vamos sair de outro. Amém? Cadê os nossos aniversariantes? As pessoas que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Temos alguém? Opa, tem gente chegando ali. O mês de abril são as pessoas mais bonitas que aniversariam, né? Não sei porquê, mas falaram isso aí. Olha aí, glória a Deus. Aniversário de casamento? Quantos anos? Glória a Deus. Vamos celebrar essa data aqui agora. Tem mais alguém? Como eu falei, pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você. Tudo certo? Vamos orar por eles. Chegando mais gente, viu? Glória a Deus. Vamos orar por eles. Estenda sua mão para cá e vamos declarar sobre a vida deles bênçãos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado por esse casamento poderoso que nós declaramos, Pai, que será dias poderosos, Pai, que eles vão viver nessa terra. Nós declaramos mais anos de casamento chegando. E eles sendo representantes fiéis do Senhor, sendo exemplos, Pai, no que diz respeito a casamento nesse lugar, em nome de Jesus. Nós oramos também pelos nossos irmãos que fizeram aniversário, Pai. Nós declaramos sobre ele um tempo de paz, de crescimento, de avanço e aceleração em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus, presentes esperados e inesperados chegando, em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Tem direito também a presente da nossa igreja. Gente, parabéns. Glória a Deus. E o Verbo News está pronto? Nós temos muitas informações importantes no nosso Verbo News. Eu queria que você ficasse aí bem conectado para você não perder nada. (7 de abril, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada.
Olá, estou aqui para compartilhar o meu testemunho de como foi impactante ser aluna Rema. Inicialmente, o meu objetivo era ajudar o meu irmão, que também foi aluno nessa escola. Ao ter contato com a matéria Autoridade do Crente, eu fui despertada a ser aluna também. E essa matéria me trouxe conteúdos que até então eu não sabia. Despertou em mim o conhecimento de quem eu sou em Cristo, a autoridade que Ele me concedeu. E a partir daí eu comecei a exercer o meu cristianismo de fato. Eu pude vivenciar situações em que eu pude colocar em prática aquilo que eu aprendi na escola. Essa é uma escola poderosa e eu aconselho a todos, não deixe de fazer. Eu achava que eu não tinha tempo por conta da minha carreira profissional muito corrida, mas ao dar um passo de fé, o Senhor me ajudou. E o tempo que eu tinha, que era muito corrido, o Senhor esticou praticamente. E eu consegui finalizar os 2 anos com sucesso. Vale a pena ser um aluno Rema. Assim como o Senhor lidou muito a minha vida, fui muito acrescentada em cada matéria, que você vai encontrar chaves poderosas para desenvolver a sua vida cristã. Essa escola é sobrenatural, assim como ela mudou a minha vida, ela também certamente mudará a sua. Amanhã tem aula do Rema e você pode ser alcançado com essa palavra. Até essa quarta, a matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique estará aberta ao público e você é o nosso convidado especial. Essa é uma oportunidade única para você ter uma experiência Rema e conhecer o poder transformador da palavra na sua vida. As matrículas para a turma desse ano ainda estão abertas. Aproveite e faça já a sua. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para nos reunirmos com os nossos irmãos e termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Já somos 19 grupos espalhados em Teresina e Timon. Se você ainda não está participando de algum grupo, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Agora, eu gostaria de dar um aviso importante a você que é pai ou mãe. Prezando pela saúde de todas as crianças de nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se seu filho apresentar sintomas gripais leves, tais como congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças nas salinhas. É a nossa igreja pensando sempre no melhor para você e toda a sua família. Prepare-se para viver um momento com a sua família da fé que será inesquecível. Vem aí o Conviva, um evento que vai reunir toda a igreja no dia 1º de maio no Sítio Miranda. Desfrutaremos juntos de um tempo de comunhão, de lazer e de edificação. Para participar, passe no balcão de informações ao final do culto e faça já a sua inscrição. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix, teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Autoridade em 3 Mundos, do autor Charles Capps. Muitos cristãos estão sendo intimidados pelo diabo, mas nós sabemos que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. E por causa desse nome, nós temos autoridade sobre os seres na terra, sobre os seres debaixo da terra e sobre os seres no céu. Esse livro vai te despertar para o poder que há em você e nunca mais você será intimidado pelo diabo.
você triunfará em todas as áreas da sua vida. Então, não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui. Glória a Deus. Decoraram ou anotaram todos os avisos? Talvez você não tenha decorado todo, eu queria reforçar, principalmente a matrícula do Rema, que ainda está aberta, mas já está bem pertinho do final, e você precisa aproveitar. Faz agora em 2024, não deixe para 2025 não. 2025 você já vai concluir. As matrículas estão abertas e a matéria de agora também está aberta. É uma oportunidade que você tem de vir, trazer alguém com você, para que essa pessoa conheça a escola. De repente você já é um graduado, e aí você pode arrastar pessoas com você. Amém, gente? Glória a Deus. Eu queria também falar sobre o Bodas. O Bodas no próximo sábado tem uma programação especial. Vamos ter um bate-papo aí com os líderes dos jovens e dos adolescentes aqui da nossa igreja. E está aberto a toda a igreja no próximo sábado às 19h30. Aqui na igreja você está convidado ou convocado para estar aqui, trazer um amigo, trazer um familiar, para ouvir, para ver aquilo que o Senhor tem de instruções para nós. Amém, gente? Eu também queria falar sobre o Conviva, que vai acontecer no dia 1º de maio. Você viu aí. E você precisa fazer a sua inscrição o mais rápido possível, até porque nós precisamos nos organizar quanto a isso. Lá no final, você pode passar no balcão de informações e buscar mais informações sobre isso. Né? Você vai poder dividir essa inscrição, que vai custar R$70, e aí você pode dividir em até 4 vezes, com um acréscimo, claro, mas ao final você pode buscar mais informações sobre isso. Vem você e a sua família, e nós vamos fazer lá uma grande festa, em nome de Jesus, uma área maravilhosa, um lugar muito bom. Lá a gente vai ter um futebol, tem piscina, é um tempo para nós estarmos juntos, nos divertindo, nos conhecendo, e aí você precisa estar lá, tá bom? Ao final vai lá e faz a sua inscrição, não deixa para a última hora. Cadê os nossos visitantes? Temos alguém que está hoje à tarde pela primeira vez aqui na nossa igreja? Faz um sinal com a sua mão, nós gostaríamos de te conhecer. Ah, que bênção, glória a Deus, temos mãos levantadas ali. Eu queria que você ficasse de pé para que toda a igreja te conhecesse também. Você que está próximo a eles já sabem o que fazer. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos. Se você já congrega em algum lugar, se você já tem um pastor, um líder, mande para ele um abraço nosso. Mas se você não congrega e deseja congregar conosco, será uma grande honra para nós recebê-los aqui, tá bom? Uma salva de palmas bem calorosa para eles. E ao final do culto eu vou voltar aqui, lá atrás vai ter uma equipe te esperando. Nós preparamos uma sala para te receber. É uma forma que nós temos de demonstrar um pouquinho mais do nosso amor, do nosso carinho por você. E eu não quero que você saia sem passar por lá. É algo bem rápido, 5 minutinhos, lá vai ter algo para você comer, algo para você beber e fazer uma festa lá com os nossos irmãos. É a maneira que nós temos de recepcionar aqui os nossos convidados, amém? Então eu volto no final e te aviso o momento de você ir. Tudo certo? Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Enquanto você prepara aí os seus dízimos, as suas ofertas, eu também queria chamar aqui um diácono que traga aqui os nossos alvos, nosso banner com os alvos da nossa igreja. Queria aproveitar o momento especial dos nossos dízimos para também falar um pouco sobre isso. Glória a Deus. Você se alegra em riscar um dos nossos alvos? Esse é o momento que nós celebramos as nossas conquistas. E hoje nós vamos celebrar a conquista dos nossos microfones. É um microfone, irmãos, um microfone de alta tecnologia da marca Sennheiser, que é utilizado em megas igrejas. E diga assim, nós somos uma mega igreja. De repente alguém pode olhar, mas nós vamos celebrar um microfone, mas de fato não é um microfone apenas que nós estamos celebrando. É uma parte do nosso crescimento. Amém, gente? Isso é um resultado da sua generosidade, das suas ofertas, da sua fidelidade ao Senhor, da sua expressão de generosidade em entregar aquilo que Ele tem confiado em suas mãos.
e nós temos investido, é uma forma também que nós temos de mostrar um pouco para você daquilo que nós temos feito, embora não seja apenas nos equipamentos, na estrutura, mas nós alcançamos pessoas também lá fora, igrejas que nós investimos. Existem igrejas aqui em Teresina que são apoiadas por nós, existem igrejas que nem são do nosso ministério, mas que recebem ajudas nossas, além dos missionários lá fora, no Uruguai, Moçambique, Angola, né, que recebem investimento e são investimentos seus. Então você pode dizer assim: o meu dinheiro está chegando longe. Isso mesmo. Então nós vamos celebrar, nós vamos nos animar e nós vamos marcar aqui mais um alvo. Tira para mim, Kleber, por favor. Nós vamos marcar mais um alvo. Deixa eu localizar aqui. Cadê? O penúltimo. Enquanto eu marco aqui, você dá uma calorosa salva de palmas. Glória a Deus. Eu estava falando com os líderes dos VCs hoje, né? Kleber, muito obrigado. E eu falava sobre isso, sobre nós sermos investidores do reino de Deus. Nós precisamos ter essa alegria em fazer isso. E a gente poder ver o resultado nos pequenos detalhes. Embora para nós o som é algo que faz toda a diferença. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um lugar, uma igreja, com um som ruim. Irmãos, você não consegue se concentrar. É ruim para quem está ministrando, é ruim para quem está ouvindo. E a gente preza por essa qualidade. E isso faz parte também da pregação do Evangelho. E nós somos investidores disso. Sabe, existem pessoas lá fora que estão investindo no império das trevas. Eu falava com os líderes sobre isso. E eu dizia para eles que se as pessoas fossem buscar drogas em outros países a pé, ainda assim elas teriam um enorme investimento. Elas precisariam fazer um investimento altíssimo. Mas elas não vão a pé. Elas compram aviões, elas alugam aviões. Então são pessoas que estão investindo no império das trevas. E isso é uma cópia que o diabo fez do reino de Deus. Aquilo que tem no reino de Deus, ele tenta copiar. No reino de Deus é necessário ter investidores, pessoas que peguem junto. Então, quando a gente vê um microfone desse, com uma marca boa, uma qualidade excelente, a gente pode olhar e dizer assim: eu sou investidor disso. Eu tenho a minha participação no reino de Deus. No império das trevas eu não opero em nada, eu opero no reino de Deus. Então você tem que se alegrar com isso. Amém, gente? Então eu queria também que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos aqui seguir ofertando, dizimando e vendo o resultado daquilo que nós temos feito. Queria que você abrisse lá em Gênesis, no capítulo 4. Esse é o momento de oferta, e a gente vê aqui nesse texto, a partir do versículo 3, a gente vê uma oferta que foi feita por Caim, uma oferta que foi feita por Abel, e eu queria ler apenas o versículo 7, quando Deus chega para Caim e pergunta para ele assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta, e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Sabe, irmãos, esse é um contexto de oferta, quando Deus vai falar com ele. Ele não foi aceito e nem a sua oferta. Mas é interessante porque Deus fala sobre um procedimento. E sabe que eu não acredito que Deus, em nenhum momento, vai falar sobre um procedimento para mim e para você que antes ele não tenha ensinado. Isso me faz entender que Caim conhecia o procedimento. O que é o procedimento? A forma de fazer. Ele conhecia, mas ele decidiu fazer da forma errada. Assim como Abel decidiu fazer da forma certa. E a Bíblia nos ensina sobre um procedimento na hora de nós ofertarmos, na hora de nós dizimarmos. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala sobre nós não fazermos com pesar, não fazermos por constrangimento, não fazermos por necessidade. O que é essa estrutura? É um procedimento. Aí ele diz: olha, faça segundo aquilo que foi proposto no seu coração, faça com alegria. O que é isso? Um procedimento. A gente precisa entender isso. O reino de Deus, esse reino que nós estamos nos movendo, esse reino que nós estamos operando, é um reino organizado. E tudo no reino de Deus tem um procedimento. Aí Deus pergunta: se você fizer bem o procedimento, Caim, não é certo que você será aceito? Significa dizer que quando foge do procedimento, Deus não recebe. E aí a gente precisa ter isso no nosso coração, esse desejo. Eu quero agradar ao Senhor em tudo, e também nas minhas ofertas. A gente precisa ter isso no nosso coração. Aproveita esse tempo.
separa aí as suas ofertas, faz conforme o procedimento, faz conforme foi proposto no seu coração e faz com alegria. Amém? Se você precisar fazer pelos envelopes, tem um envelope aí à frente. Se você precisar fazer pelo Pix, certamente aqui atrás está um código QR Code, o Pix da nossa igreja também. Lá atrás as tesoureiras estão posicionadas para te ajudar com cartão de crédito ou com cartão de débito. O que você não vai é perder a oportunidade de considerar o procedimento e a honra que deve ser dada ao Senhor. Amém, gente? Tudo certo? Vamos orar, vamos consagrar isso ao Senhor. Eu queria também falar com as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. De repente não puderam estar conosco hoje, mas estão cultuando ao Senhor nas suas casas ou em algum lugar. Não deixa para fazer depois. Apareceu aí para você um código QR Code e também você pode ofertar, pode dizimar, pode considerar o Senhor, honrar o Senhor com os seus bens essa tarde, em nome de Jesus. Vamos orar? Estenda assim a sua mão ou o seu envelope. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de considerar o Senhor, entendendo aquilo que a Tua palavra diz. Nós não queremos entregar qualquer coisa, nós não queremos fazer de qualquer jeito, mas nós queremos considerar o Senhor exatamente como um procedimento que o Senhor estabeleceu. Nós decidimos honrar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Entregamos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus. Irmãos, vem com alegria. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Aleluia. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sim, Ele se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ele se manifestará. Se o adoras, Deus se manifestará. Se o buscas, Deus se manifestará. Se o chamas, Deus se manifestará. Sim, Ele se manifestará. Se o adoras, Deus se manifestará. Se o Deus buscas, se manifestará. Se o chamas, Deus se manifestará. Ele se manifestará. Se o adoras, Deus se manifestará. Se o buscas, Deus se manifestará. Se o chamas, Deus se manifestará. Com poder e glória. Se o adoras, Deus se manifestará. Se o chamas, Deus se manifestará. se o buscas, Ele se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé
se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor se manifestará com poder e glória em cada um de nós e através de nós. Obrigada, Pai, porque nós sabemos e conhecemos o Teu caráter e podemos confiar que o Senhor vai manifestar os Teus atributos em nossas vidas, como tem sido até aqui. Nós te louvamos, Pai, porque temos desfrutado de cura, temos desfrutado de saúde, temos desfrutado do Teu poder, da Tua provisão. Nós temos desfrutado do Deus Todo-Poderoso, mais do que suficiente, do Deus que é a nossa salvação, o Deus que é a nossa bandeira. Sim, Senhor, nós temos provado e visto que o Senhor é bom. Nós te louvamos nessa tarde e cremos, Pai, que a manifestação do Teu Espírito sobre essa casa será constante e permanente. E nós cremos que será assim nessa tarde também. Nós não estamos aqui, Pai, para cultuar a homens, não estamos aqui por causa de pessoas, não estamos aqui, Pai, por causa de nós mesmos. Nós viemos para esse lugar por causa do Senhor. E é por causa do Senhor que nós estamos aqui e permaneceremos confiando que o Senhor se manifestará. Sim, Pai, nós sabemos que já temos provado da Tua fidelidade. Nós temos constantemente provado e experimentado dos Teus livramentos, do Teu amor, do Teu cuidado. E nós cremos, Pai, que veremos ainda mais os Teus feitos, por confiarmos que o Senhor não muda. É que nós sabemos disso. E falamos e cremos e declaramos que será assim nesse dia. Em nome de Jesus. Desde já recebam o nosso louvor, a nossa adoração. Pai, a rendição dos nossos corações. E nós cremos que o Senhor fará coisas grandiosas nessa tarde, nesse dia, nesse tempo que nós estamos cultuando. E nós já te damos toda a honra, toda a glória, porque só o Senhor é merecedor e digno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê assim também, irmão? Glória a Deus. Você pode sentar aí no seu lugar um pouco. Muito obrigada, gente. Vocês são uma grande bênção para nós, para essa igreja. Você ama o povo do louvor? Esse departamento de música é o melhor de todo o Brasil, viu? Glória a Deus. Então, irmãos, você está bem? Só vai melhorar? Glória a Deus. Queridos, nós temos, nesses dias, visto situações que podem colocar em xeque, a nossa própria mente pode ser colocada em xeque e muitas vezes as pessoas se questionam. Há espaço para dúvidas, não no coração, mas às vezes na própria mente, quando a gente tenta entender certas situações, certos acontecimentos, certas circunstâncias na vida de outras pessoas ou nas nossas próprias vidas. E às vezes as nossas dúvidas podem nos levar a questionar o nosso Deus. Mas eu tenho me esforçado para levar essa mensagem: duvide das suas dúvidas, mas não duvide do seu Deus. E por causa disso, eu queria falar um pouco nessa tarde sobre o caráter de Deus e como nós também podemos manifestar esse caráter. Amém? Eu queria começar falando algo que está lá em Provérbios 13, no verso 20, diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Muitas vezes nós subestimamos a influência de outras pessoas ou mesmo de outras coisas que possam estar sobre a nossa vida. E às vezes, queridos, quando nós estamos debaixo dessa influência, nós não percebemos. Mas eu gosto do que Myles Munroe fala. Ele diz que existem duas palavras que descrevem a influência de uma forma precisa. Ele diz que a influência é algo poderoso e sutil. E muitas vezes nós estamos sendo influenciados de forma poderosa e sutil, mas muito discreta, ao ponto de a gente nem às vezes perceber que está sendo influenciado por aquilo, ou por aquele alguém, ou por aquela coisa, ou por aquela mensagem, ou por aquela fala, ou por aquela associação. Provérbios fala que quem anda com os sábios vai ser mais sábio, mas fala também que quem anda com o insensato se torna ainda mais insensato. E às vezes nós estamos preferindo andar com os insensatos do que preferindo andar com o nosso Deus, que é o sabedor de todas as
coisas. E a gente para dar ouvidos a certas coisas, a certos comentários, a certas dúvidas, e essas coisas, esses comentários, essas dúvidas, podem gerar dúvida no nosso coração, ao ponto de a gente começar a questionar se Deus é bom, porque Ele não fez tal coisa. Se Deus é Deus, porque Ele não faz assim. Nós começamos a levantar na nossa mente, ou às vezes até no nosso coração, questionamentos sobre quem Deus é. Agora, olha bem o que a Bíblia diz em Salmos capítulo 115, no verso 4. Diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam e os seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. E no verso 8 diz: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O que isso tem a ver com o que eu estou dizendo? É que nós precisamos entender, irmãos, que assim como o salmista está falando sobre os deuses que as pessoas constroem, fazem e fabricam para si, tornam essas pessoas semelhantes a esses deuses, porque elas confiam nesses deuses. Da mesma forma, quanto mais nós confiamos no nosso Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais nós conhecemos Ele, mais parecidos com Ele nós ficamos. Nós nos tornaremos ainda mais parecidos com Deus, nós confiaremos ainda mais em Deus, quando nós conhecermos mais a Ele, e isso se dá através do nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes o problema da dúvida do crente, o problema na dúvida da pessoa em geral, é porque essa pessoa não conhece Deus o suficiente. E por não conhecer Deus o suficiente, começa a colocar em xeque o caráter daquele que ela não conhece. Às vezes a gente acha que conhece Deus, porque a gente ouviu falar, porque alguém falou para nós sobre suas experiências, mas nós mesmos não estamos tendo experiências suficientes com Deus, ao ponto de que a gente possa de fato conhecê-lo. Porque quando nós conhecemos, você já deve ter experimentado essas situações, onde você conhece muito bem alguém e uma outra pessoa não conhece tão bem esse mesmo alguém. Você está conversando com alguém que não conhece o alguém que você conhece. Você está comigo? Você está falando sobre alguém que essa pessoa não conhece, mas você conhece. E porque você conhece, quando aquela pessoa diz algo sobre aquele a quem você conhece, você diz: não, mas fulano não é assim. Eu o conheço muito bem. Você já passou por isso? Você defende porque você sabe muito bem quem é aquela pessoa. Você a conhece muito bem, você se relaciona com ela. E isso permite que você possa defendê-la, mesmo que alguém traga informações muito contundentes e até convincentes sobre aquele alguém a quem você conhece. Mas você fica com o caráter, com as informações, com a experiência e o relacionamento que você tem já de antemão, antecipadamente com aquela pessoa. E você não fica com a informação que chegou depois, porque você já conhece aquela pessoa de forma inicial e primária muito melhor. E às vezes, queridos, a gente não está conseguindo defender Deus quando alguém coloca Deus em xeque, porque a gente não conhece Ele o suficiente. Então, duvide das suas dúvidas, mas não duvide do seu Deus. Coloque em questão as dúvidas que você tem, mas não coloque em questão o Deus a quem você ama e serve. Ainda que às vezes, irmãos, a gente não consiga compreender, mas nós precisamos ainda assim confiar no Senhor. Confiar na bondade dEle, confiar no caráter dEle. Porque quando nós conhecemos e amamos alguém, ainda que às vezes esse alguém tome decisões que a gente não entende, a gente confia que é o melhor, porque a gente conhece aquela pessoa e sabe da intenção do coração dela. É assim ou não é? Diante de tudo isso, a gente precisa entender que nós nos tornamos mais parecidos com Deus, nós confiamos mais em Deus à medida que nós nos relacionamos com Ele. Assim como o salmista falou que aqueles que praticam ou que fazem aqueles deuses e confiam naqueles deuses, eles se tornam semelhantes a eles, nós também nos tornamos cada vez mais semelhantes ao Senhor à medida que nos relacionamos com Ele. E se é para nós nos relacionarmos com Deus e conhecermos a Ele, é impossível que a gente também não se torne parecido com Deus. De fato, a Bíblia vai dizer que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E, Samere, como pode? Se a gente já é a imagem e semelhança de Deus, como nos tornar ainda mais parecidos com Ele? Nós vamos aprender hoje à tarde sobre como nos tornarmos ainda mais parecidos com Deus. Porque internamente, interiormente, nós já somos exatamente como Deus é.
A Bíblia diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós somos um espírito também. Assim como Deus é, Ele também nos fez. É nisso que nós somos a sua imagem e semelhança. Agora, o nosso caráter, ele precisa ser transformado à medida que nós nascemos de novo. Nós recebemos o espírito da forma como Deus é, nós recebemos a natureza divina, mas o nosso caráter, a nossa mente, os nossos comportamentos, a nossa conduta, precisa ser transformado à medida que nós conhecemos a palavra e que conhecemos o Senhor. Amém? Então, para que a gente possa dar continuidade a esse tema dessa tarde, sabendo que nós precisamos nos relacionar com Deus, sabendo que nós precisamos conhecer melhor a Deus, para que a gente possa defender a Deus, mas também para que a gente possa parecer cada vez mais com Ele, eu quero pontuar com você alguns aspectos, alguns atributos de quem Deus é e de como nós podemos aprender sobre o caráter de Deus para também copiarmos esse procedimento nas nossas vidas. A primeira coisa que eu quero que você faça é abrir aí em Salmos capítulo 31. Salmos 31. Você está aqui hoje? Glória a Deus. Salmos 31. Enquanto você abre aí, eu não digo o versículo para você não chegar lá primeiro que eu. Eu quero pontuar o primeiro ponto, o primeiro aspecto, o primeiro atributo que nós vamos aprender sobre o caráter de Deus hoje e que também nós precisamos copiar nas nossas próprias vidas é: Deus é bom. Você pode dizer, Deus é bom. Não importa, irmão, as circunstâncias, Deus é bom. No dia mau, Deus é bom. No dia bom, Deus é bom também. E quando a gente entende tudo, Deus é bom. E quando a gente não entende nada, Deus continua sendo bom. E quando você pensar em pensar que Deus não é bom, pense de novo e você vai pensar, Deus é bom. Seja toda circunstância má, todo problema pode ser mau, homens e mulheres podem ser maus, mas Deus é bom. Deus é bom. E aí a pergunta que a gente faz é, onde a Bíblia vai nos dizer isso, né? Em Salmos 31, no verso 19, por exemplo, a Bíblia diz: como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiam. Esse é um dos textos, mas nós temos também, Salmo 34, verso 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, Deus é bom e a sua bondade pode ser experimentada por todos aqueles que buscam refúgio e segurança nele. Outro versículo que fala sobre a bondade de Deus, Salmo capítulo 100, no verso 5, diz: pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. A bondade de Deus é eterna e a fidelidade dele se estende da nossa geração à próxima geração. A nossa geração desfruta da bondade de Deus, mas os nossos filhos vão desfrutar da bondade de Deus, os nossos netos vão desfrutar da bondade de Deus, nossos bisnetos vão desfrutar da bondade de Deus, porque a bondade de Deus dura durante todas as gerações. Ele nunca mudou, nem vai mudar. Deus é bom. Outro texto bíblico que fala também sobre a bondade de Deus, Salmo 145, verso 9, diz: o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Ou seja, a bondade de Deus, ela é universal, ela se estende a toda a sua criação. Mesmo as pessoas que não conhecem Deus podem desfrutar da bondade de Deus, simplesmente porque foram criadas por Ele. Outro texto bíblico que fala sobre a bondade de Deus, Jeremias 33, 11, diz: a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Ou seja, a bondade de Deus é uma causa de alegria e também de manifestação de gratidão. A bondade de Deus dura para sempre. Deus não foi bom ontem e hoje está sendo mais ou menos, ou está sendo bom hoje e amanhã ele vai mudar. Deus é bom. Outro texto bíblico, já no Novo Testamento, Mateus 7,11, Jesus falando aos seus ouvintes e discípulos, ele diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Diga: Deus é bom. Então, Jesus ensina que Deus é um Pai bom e que Ele está disposto sempre a dar boas dádivas aos seus filhos. Se nós que somos maus queremos o melhor para os nossos filhos, e aí eu pergunto, quem aqui é pai? Quem aqui é mãe? Pronto. Você deseja o mal para o seu filho?
Você fica pensando na forma, maquinando uma forma de você alcançá-lo com sua maldade, malignidade, porque você quer que ele aprenda alguma coisa que ele não consegue aprender? Não, irmãos. Você faz sempre com a sua bondade e com o seu amor que o seu filho seja alcançado, que ele possa aprender e que ele desfrute do que é bom. E até mesmo quando você precisa discipliná-lo, quando você precisa corrigi-lo, você faz isso porque você está pensando que aquilo é o melhor para ele. Porque você é bom para com os seus filhos. Agora, se você, que é você, é bom desse jeito, imagine o seu Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui? Então, é possível que, às vezes, como filhos, nós não entendamos certas condições, certas situações, certas circunstâncias, ou até problemas que nós possamos enfrentar. Mas isso não muda quem Deus é. Ele continua sendo bom. Outro texto que fala sobre a bondade de Deus está em Romanos, capítulo 2, no verso 4, diz: ou desprezas a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ou te conduz ao arrependimento. Olha o que Paulo está falando aqui a esse povo dessa igreja. Ele está dizendo assim: vocês desprezam que é a bondade de Deus que conduz vocês ao arrependimento. E aí você já deve ter ouvido uma frase clássica no meio dos crentes. Quem já ouviu a frase que diz: se não vai pelo amor, vai pela... Diga de novo aí. Se não vai pelo amor, vai pela... Quantos de nós não já ouvimos essa frase, irmãos? Que se não vai pelo amor, vai pela dor. E a gente, às vezes, vai contar o nosso próprio testemunho e a gente diz: rapaz, eu vim pela dor, porque eu não quis vir pelo amor, mas eu acabei vindo pela dor. Porque você enfrentou uma situação difícil e, no meio daquela situação, alguém te apresentou um Deus que era bom o suficiente para mostrar para você a saída e a solução e mudar a tua história. Aí você diz que veio pela dor. Queridos, nós todos viemos pelo amor, porque é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Não é a maldade de Deus, não é a dor do homem, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Nós somos atraídos a Deus e atraídos ao arrependimento, porque Deus é bom. Então, ainda que o seu testemunho seja testemunho de dureza e dificuldade no meio do momento em que você conheceu a Deus, eu quero te dizer, você não veio pela dor, você veio por um Deus de amor, que podia solucionar o teu problema. E eu posso dizer isso com muita convicção, porque eu mesma enfrentei uma situação difícil no momento em que conheci a Jesus. Mas nunca eu aprendi que tinha vindo por causa da dor. Eu aprendi que tinha vindo porque Deus era bom o suficiente para resolver o meu problema. Então, o crente verbo da vida não diz que veio pela dor, diz que veio pelo amor de Deus, que conduziu você, por meio da bondade, ao arrependimento. Amém? É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, nos leva também a revelar ou aprender sobre o desejo dele de restaurar as nossas vidas, de mudar as nossas histórias, de mudar as nossas famílias, de mudar o nosso casamento. Talvez você veio para o Senhor no meio de uma circunstância muito difícil mesmo. E é muito comum isso acontecer, irmãos. Porque, afinal de contas, quando nós vivemos distante de Deus, tudo é muito grande para a gente lidar. Tudo é muito difícil para a gente poder suportar. Porque a gente não tem o auxílio de Deus. Mas no momento em que a gente está naquela situação bem difícil, naquela circunstância bem complicada, alguém conheceu a Deus antes de nós e diz: olha, eu sei quem pode resolver o teu problema. E aí essa pessoa nos apresenta a Jesus, nos chama para a igreja, ora por nós, vai nos visitar, faz alguma coisa e aquilo nos alcança por meio da bondade de Deus. Diga: Deus é bom. Porque eu estou te mostrando esses textos para você saber que existem inúmeros versículos que vão provar que Deus é bom. E nós precisamos ficar com essa informação e essa revelação. Mais do que qualquer coisa, não importam as circunstâncias, Deus é bom. Mas fulano morreu, Deus é bom. Mas fulano partiu, Deus é bom. Mas fulano se separou, Deus é bom. E fulano quebrou, Deus é bom. Deus continua sendo bom, irmão. Deus respondeu à oração de fulano, maravilha, Deus é bom. Não houve resposta, Deus é bom do mesmo jeito. E por que foi? Não sei, mas Deus é bom. Samere, mas como explicar as catástrofes e etc? Você vai precisar se matricular no Rema e aprender na matéria caráter de Deus, porque se Deus é bom, coisas ruins acontecem. No Rema nós temos uma matéria maravilhosa, que é caráter de Deus, e vai mostrar para nós e apontar sobre como nós precisamos conhecer bem Deus, para não colocar a culpa nele daquilo que não é culpa dele. Existem coisas que acontecem no mundo, existem coisas, situações ruins que acontecem, até mesmo com pessoas boas. E isso não torna Deus mau. Porque Deus, diga de novo, Deus é bom. E aí eu falava sobre nós manifestarmos o caráter de Deus. A pergunta é, se Deus é bom, nós temos sido bons também?
Porque eu falava no início, conhecer alguém, nos associar a alguém, nos torna semelhantes àquele alguém. Adorar alguém, confiar em alguém, nos relacionar com alguém, faz com que nós estejamos debaixo da influência de tal forma que a gente também comece a apresentar no nosso comportamento, na nossa conduta, aquilo que aquela pessoa é ou que aquele Deus é. E a pergunta é, se Deus é bom, irmãos, como nós temos sido diante das circunstâncias que aparecem na nossa vida? Será que a gente é tentado na nossa carne a fazer o que é mal e a gente logo cai, sucumbe e faz o que é mal, porque afinal de contas a gente também é gente? Ou será que a gente, diante de uma situação onde a gente pode ser mal, a gente permanece sendo bom, porque Deus é bom e a gente é como o nosso Pai é? Nós somos semelhantes a Ele, querido. Nós estamos nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso Pai. Dia após dia, nós estamos cada vez ficando mais semelhantes ao nosso Pai. E a questão é, quando nós temos uma oportunidade de ser maus e nós nos tornamos e perseveramos em ficar bons, em permanecer sendo bons, queridos, quando nós perseveramos em fazer o bem, nós estamos cada vez mais parecidos com o Senhor. E sabe, não tem elogio melhor do que você ouvir que você tem tanto de Deus que você até parece com Ele. Não tem elogio melhor do que alguém dizer assim, você me lembra Jesus. Não tem elogio melhor do que alguém dizer assim, você parece muito com Deus. E sabe, queridos, nós precisamos almejar cada dia mais manifestar essa bondade de Deus. Mesmo que alguém seja mal conosco, mesmo que alguém seja injusto conosco, mesmo que alguém queira nos ferir, nós precisamos aprender a agir como Deus age, porque Deus não age com maldade. Deus continua sendo bom. Mesmo quando nós somos maus, Deus ainda permanece sendo bom. Fazer o bem não é algo que a gente faz hoje e amanhã a gente desfalece. De fato, a Bíblia diz em Gálatas que se nós não desfalecermos em fazer o bem, nós seremos aqueles que colherão no tempo oportuno. A gente vai colher se a gente não desfalecer. Por isso a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos se não desfalecermos. Às vezes nós começamos fazendo bem, mas porque as pessoas começam a fazer a gente de besta, a gente começa a desistir de fazer o bem. Ou quantas vezes você não já pensou isso? Só aconteceu comigo, deixa só a pregadora ficar nesse muro. Você não, só aconteceu comigo. Você fez tanto bem e a pessoa começou a te cansar. Ou alguém, você fazia por várias pessoas, mas alguém começou a te cansar, a abusar da tua bondade. E você começou a ouvir das pessoas assim, mas também é porque tu é muito besta. E aí você começou a pensar, eu vou deixar de ser besta, não vou mais agir assim. Mas a Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Mesmo se alguém nos chamar de besta. Mesmo que alguém diga que a gente está sendo bobo por fazer aquilo que é bom. A gente precisa perseverar em fazer o bem. Principalmente, como a Bíblia fala, aos da família da fé. Não se canse, irmão. Ainda que alguém faça você de besta. O Senhor está vendo, está percebendo que cada vez você está mais parecido com Ele. Amém? Segundo ponto que eu quero falar nessa tarde, Deus não muda. Nós vimos que Deus é bom, agora nós estamos vendo que Deus não muda. Tiago capítulo 1, no verso 17, a Bíblia diz a seguinte coisa, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não tem sequer sombra de mudança. Não é que Deus é um hoje e outro amanhã. Deus permanece sempre sendo o mesmo. Então, se a Bíblia diz que Deus é bom, Ele continua sendo bom, porque Ele não pode mudar. Ele não muda. A Bíblia diz em Números 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo Ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá. Tem um outro texto que fala, Malaquias 3, verso 6, diz, porque eu, o Senhor, não mudo. O próprio Deus diz, eu não mudo. Diga, Deus é bom e continua sendo bom. Gênesis, no verso 1, no capítulo 1, no verso 14 ao 18, a gente vai ver que a Bíblia fala que o Senhor diz que vai haver luzeiros, né? Ele diz, haja luzeiros no firmamento e fala que eles vão servir para fazerem separação entre o dia e a noite, que sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E o que isso tem a ver? É que quando Deus usa essa palavra lá para dizer que deve haver separação entre dias, anos e estações, Ele está fazendo uma alusão depois, quando a gente vai ver essa palavra sendo usada em outros momentos, sobre Deus não mudar,
mudar é no sentido de que, na alusão aos astros ou aos seres que a gente sabe que existem, as criações que existem nos céus, que existe variação e mudança. Tem a lua que está ali, existe o sol e há uma mudança nas estrelas, em tudo que ele criou. Mas ele mesmo, o Criador, não muda. Então Deus mostra que há essa separação entre dias e estações, mas Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das estações, Ele é quem muda as estações não mudam Deus. Pode ser que a sua estação seja de secura, pode ser que a sua estação seja de escassez, pode ser que a sua estação esteja sendo difícil, daquelas que a terra está rachada, mas a sua estação não muda Deus, é Deus quem muda a sua estação. Ele determinou as mudanças de estações. Não são as estações que determinam a mudança de quem Deus é. Deus não muda. Ele não varia de posição. Deus não é como o sol e como a lua, que algumas civilizações e sociedades adoram. Adoram como se fossem deuses. Mas Deus não é como o sol, Deus não é como a lua, Deus não é como nenhum desses astros. Deus é aquele que não muda. Ele criou todas as coisas e nada do que foi criado pode mudar quem Ele é. Aleluia. Pode ser que esteja noite para você, pode ser que para você esteja tudo escuro nesse momento, pode ser que quando você olha ao seu redor, você veja densas trevas. Isso não muda quem Deus é. Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda, mas Ele pode mudar a estação e a situação que você está vivendo. Aleluia. Aleluia. Deus é sempre o mesmo. E a bondade dEle nunca acaba. Deus é sempre o mesmo. Ele jamais vai mudar. E a pergunta é se nós estamos falando sobre quem Deus é e quem nós podemos ser nele, quem nós podemos nos tornar nele e como nós estamos semelhantes a ele. A questão é, nós somos daqueles que não mudam ou nós somos daqueles que uma hora queremos uma coisa e outra hora queremos outra? Será que nós somos daqueles que dizemos, olha, Deus disse isso, e aí nós fazemos isso? Depois nós dizemos, não, Deus disse isso, e aí nós mudamos. Aí nós falamos, não, porque eu vou para tal lugar porque Deus falou, ou eu vou sair de tal lugar porque Deus falou, eu vou para tal emprego porque Deus falou, e de repente a gente sai de lá sem Deus ter falado. Ou então a gente diz, Deus falou, só porque a gente quer que Deus tenha dito o que a gente gostaria de fazer. Quem nós somos? Nós somos como Deus, e temos um caráter firme e não ficamos variando, ou nós somos daqueles que parecem crianças, que mudam toda hora? Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando a Bíblia diz que Deus não muda, isso fala de uma coisa chamada constância e também perseverança. Nós precisamos, como crentes e filhos de Deus, semelhantes a Ele, cada vez mais parecidos com Ele, também termos uma vida de constância, de perseverança. Não é vir para o culto hoje, daqui a 2 semanas você parou de vir. Não é você ler a Bíblia hoje, daqui a 2 dias você já não lê mais. Não é você se arrepender hoje de um pecado e amanhã você voltar para ele. Não é você praticar as mesmas coisas que você praticou há 5 anos atrás, mas é você ser constante, perseverante, permanente e ser imutável no seu caráter, como Deus também é. Eu sei que nessas horas a gente não ouve tanto amém, não tem ninguém correndo na igreja, não tem ninguém dando aleluia, mas se a gente estivesse falando sobre o que Deus quer fazer, talvez a gente estivesse bem mais animado. Agora eu quero te dizer, é melhor a gente estar firme, calado, ouvindo essas verdades, e isso mudar a gente do que a gente ficar para lá e para cá e não mudar de jeito nenhum. Vou até beber um gole de água. Sabe, queridos, nós precisamos entender. Uma circunstância, um problema não muda um Senhor. Mas o Senhor pode mudar esse problema. O Senhor pode mudar essa circunstância. E da mesma forma, nós precisamos entender que um problema, uma circunstância, não pode nos mudar. Um problema não pode nos mover do nosso lugar de firmeza na palavra. Um quadro não pode nos mudar na nossa firmeza na palavra. Uma situação de relatório médico, um diagnóstico ou mesmo um relatório financeiro não pode mudar a gente de lugar. Nós precisamos ficar firmes na palavra, firmes em Deus, sabendo que Deus não muda e que Ele é poderoso para mudar aquela situação. Mesmo que pareça não ter jeito, Deus pode mudar aquele cenário. Nós não precisamos, irmãos, ficar para lá e para cá, não precisamos ficar desesperados, não precisamos ficar inconstantes. Uma hora a gente busca ajuda num lugar, outra hora a gente busca ajuda em outro. Não, a gente vai buscar ajuda naquele que não muda, porque Ele pode mudar todo o cenário. E nós mesmos não vamos mudar. Tem muita gente que, por exemplo, sai da igreja por qualquer situação, ou sai de igreja por igreja, já frequentou mais igrejas do que o tempo de crente que tem.
porque não consegue permanecer sem mudar, não consegue permanecer de uma forma firme, constante, perseverante. Querido, permanece, persevera e seja constante naquilo que Deus falou no começo. Sabe, eu sou diretora do Rema há algum tempo, estou como diretora do Rema já há algum tempo, e o que eu vejo muitas vezes é que os alunos, eles começam o ano, estão animados, encorajados, empolgados, matriculados na escola, determinados a concluir o ano, determinados a chegar à formatura, mas é impressionante, queridos, como aparecem circunstâncias no meio do processo, às vezes no primeiro mês de aula, às vezes no segundo mês de aula, e essas pessoas, elas começam a querer mudar de posicionamento, já começam a pensar em desistir, já começam a pensar em retroceder. E, queridos, eu pergunto para essas pessoas, quando elas vêm conversar comigo antes de desistir, porque é a oportunidade que eu tenho de mostrar para elas que Deus não mudou, e eu digo, Deus falou com você para fazer o Rema, elas dizem, sim, eu sei que foi Deus, eu sei que foi de Deus, eu sei que Ele falou comigo, eu sei que foi Ele quem me incentivou, eu sei que foi Ele quem me encorajou, eu sei que foi Ele que abriu a porta para eu estar aqui. Aí eu pergunto, e Deus mudou de lá para cá? E a reação deles quase sempre é a mesma que você teve agora. E eu digo, se Deus não mudou, o que faz você pensar que você pode mudar? Permanece, persevera, fica constante. O Deus que te trouxe até aqui vai fazer você chegar até o fim. O Deus que te trouxe até esse ponto vai fazer você concluir. O Deus do início é o Deus do fim. Ele é o alfa, ele também é o ômega. Ele é o início, mas é também o fim das coisas, querido. E eu vou dizer para você, o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Se você desiste no caminho, você perde de desfrutar o melhor. Você paga o preço da perseverança, você paga o preço da renúncia, e quando chega na hora de receber o prêmio, receber a recompensa, você tem desistido. Ei, o fim é melhor do que o começo, então fica até o final para você receber o melhor. Deus não muda, então não muda você também. Fica até o final. Agora, como eu disse, tem gente que sai de igreja por qualquer razão, e talvez você esteja aqui, e você esteja mesmo pensando, rapaz, eu acho que eu vou para outra igreja. Eu não sei o que está no seu coração, mas eu sei que pode ser que às vezes isso passe pela nossa cabeça. Por razão A ou por razão B, por uma situação, por um problema, porque alguém deu um pisão no nosso pé, porque alguém apertou o nosso parafuso, porque alguém deu uma chamada, um puxão de orelha, ou porque alguma situação aconteceu e não saiu como nós gostaríamos. Mas deixa eu te dizer, querido, se Deus trouxe você até aqui, permanece no lugar onde Deus te plantou, porque Ele pode deixar você crescer aqui da forma como está sendo, fazendo com que haja mudança em você e não no cenário. Às vezes nós estamos convencidos de que precisamos mudar de cenário, mas tudo que Deus quer é que a gente mude nesse cenário. E eu vou dizer para você, a constância e essa firmeza vão te levar a colher coisas grandiosas. A perseverança, ela deve ter ação completa. A Bíblia diz que a perseverança, ela produz muito fruto em nós. E às vezes a gente é muito rápido em desistir, irmãos. Nós precisamos ficar com o que a palavra diz. A Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Nós somos daqueles que progridem, que partem para adiante, que permanecem ao ponto de alcançar. Nós prosseguimos para o alvo, nós desembaraçamos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assediam e corremos para alcançar o prêmio que está proposto para nós. Nós não somos dos que retrocedem, queridos. Então fica firme, não sai por qualquer coisa, não muda de posição por qualquer coisa. Para de ficar dizendo que Deus disse isso, depois Deus disse. Deus não muda, se Ele falou, fica com a primeira palavra dele até o final. Samere, mas às vezes Deus pode dar uma nova direção. Sim, mas a nova direção sempre vem conectada à primeira. Ela nunca vem desconectada da primeira. Todos os passos que Deus vai nos dando, Ele vai nos dando de forma paulatina. Um passo, depois o outro, um depois o outro. Deus dificilmente nos revela o plano inteiro. Mas na medida que nós cumprimos a primeira parte, a segunda parte nos é anunciada. Na medida que nós obedecemos a primeira parte, Deus nos revela a próxima parte. O problema é que às vezes a gente não cumpriu nem a primeira. E a gente fica dizendo, Deus não está falando, Deus não falou mais nada. E de repente a gente quer mudar de posição, porque a gente às vezes é meio menino, gosta de novidade. E porque a gente quer mudar de posição, a gente diz, não, porque eu creio que essa é a direção de Deus, ou Deus falou para eu fazer isso, sem Deus ter falado. Irmão, cuidado, porque dizer que Deus falou, sem Ele ter falado, tira qualquer pessoa de questão. Quem é doido de contrariar Deus? Às vezes a pessoa chega para mim ou para o pastor Fábio e diz, olha, não, porque Deus falou isso. Ah, se Deus falou, o que importa a minha opinião? Não, eu vim aqui para saber o que você acha, eu acho que Deus está certo. Quem concorda comigo? Se Deus falou, o que você acha? Eu acho que Deus está certo.
Agora, se Deus não falou, aí a gente pode orar, buscar a direção do Espírito Santo, a gente pode buscar uma direção do nosso próprio Espírito, ser guiado não tem preço, vai nos levar a um lugar de triunfo, vai nos conduzir ao sucesso. Mas quando alguém diz que Deus falou, a questão não é mais o que eu posso falar. Eu só vou concordar com Deus, porque eu não sou doida. Mas Deus não muda. Diga, Deus não muda. Outro aspecto, outro ponto, outro atributo sobre Deus é Deus não mente. Diga, Deus não mente. Hebreus capítulo 6, verso 18 diz: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O autor de Hebreus diz que é impossível que Deus minta. Diga, Deus não pode mentir. Nós dizemos que tudo é possível para Deus, que para Deus não há impossíveis, mas alguns impossíveis a Bíblia nos revela que existem para Deus. E um deles é impossível Deus mentir. Assim também como é impossível Deus mudar. Deus não muda, ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Então é impossível Deus mudar. A Bíblia diz que ele não mente, é impossível que Deus minta, então Deus não mente jamais. Há um outro texto que vai falar para nós sobre algo que é precioso acerca desse caráter de Deus. Em Romanos 3, no verso 3, diz, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta. Se alguns não creram, por um acaso a incredulidade dessas pessoas vai desfazer a fidelidade de Deus? Deus deixa de ser fiel porque alguém não creu nele. Deus deixa de ser fiel porque algo não aconteceu. Deus deixa de ser fiel porque alguém não foi respondido. Não, a incredulidade ou mesmo a não resposta que alguém obteve ou deixou de obter não pode mudar a Deus. E no verso 4 diz, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venha a vencer quando fores julgado. Ei, a Bíblia está nos mostrando que Deus é verdadeiro. Pode acontecer de alguém ter mentido para nós, mas Deus jamais vai mentir, porque é impossível que Deus minta. Ele não muda, ele não mente, é impossível Deus mentir. Aí a minha pergunta é, nós estamos expressando esse caráter? Porque se é impossível Deus mentir, e nós somos filhos de Deus, a sua imagem e semelhança, tornamos-nos parecidos com Ele, semelhantes a Ele, recebemos a natureza dEle quando nascemos de novo, então, irmãos, nós deveríamos considerar que para um crente é impossível mentir. Era para acontecer com a gente, igual aquele filme Deus Todo-Poderoso, não é? O do Jim Carrey. Tem uma cena que ele tenta mentir, se eu não me engano, eu não lembro bem, eu assisti há muito tempo, mas eu acho que é uma cena bem clássica, que ele tenta mentir, ele tenta falar uma outra coisa e de repente as palavras começam a se embolar e a língua dele começa a se embolar dentro da própria boca. Sabe, queridos, para um crente mentir deveria acontecer aquilo na mesma hora, porque aí todo mundo ia saber, é impossível um crente mentir. A gente devia dar essa ideia para Deus. Ia ter crente muito enrolado na sua língua e nem era orando em outras línguas. É o mentiroso o nome do filme. Não é Todo Poderoso, não. É o mentiroso, é porque é o mesmo ator. Ah, obrigada. Os cinéfilos de plantão aí. É cinéfilos? Cinéfilos? Eu sei que eu lembro dessa cena muito clássica na minha frente. E às vezes, quando tem um crente mentindo na cara lisa para mim, eu fico só pensando, rapaz, devia estar enrolando a língua agora mesmo. Ô, Senhor, manda um juiz para enrolar essa língua agora. Porque, irmãos, é impossível Deus mentir. E se nós somos filhos de Deus, nós somos tal qual o nosso Pai é. Diga, tal Pai, tal Filho. Eu não minto. Diga de novo, eu não minto. Diga de novo, eu não minto. Pronto, até você pelo menos acreditar. Diga nem que seja pela fé, irmão, mas se posiciona nessa verdade. O caráter de Deus deve ser expressado no nosso próprio caráter. Se Deus não mente, nós também não devemos mentir. Se é impossível para Deus, tem que ser impossível para nós também, irmãos. Nós não podemos nos conformar com este século, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Se você quer experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ser transformado. Se você era um mentiroso profissional, agora você é um crente filho de Deus, tal qual o Pai é. É de indignar qualquer um, irmãos. A gente às vezes vê que as pessoas estão com meias verdades e dizendo, não, porque eu não podia dizer tal coisa. Ei, querido, meias verdades são mentiras.
Você fala a verdade pela metade, não é uma verdade por inteiro. E Deus não é assim conosco, querido. Tudo que Deus falou é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Deus, pois, seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Não há mentira nele. O diabo, sim, é o pai da mentira. E quando mentimos, nos tornamos semelhantes a ele. Mas nós não somos filhos do diabo. Quando alguém que é crente mente, esse alguém está se tornando parecido com o diabo, porque ele é o pai da mentira. Está negando a sua filiação original. Você já deve ter visto uma criança que, tendo os pais, né, cuidadosos com ela, ensinam bem a ela e falam, por exemplo, para ela não falar palavrão, mas aí a criança vai passar um feriado, um fim de semana, ou as férias na casa dos tios, e de repente aquela criança volta falando coisas que não estão alinhadas à educação e criação que os pais dão. E a gente olha para aquela cena e a gente fica olhando e diz, onde foi que esse menino aprendeu isso? Porque em casa ele não vê, mas de repente ele está imitando aquele comportamento, porque esteve se relacionando com pessoas que estão influenciando de uma forma má aquela criança. E sabe que às vezes nós estamos como essas crianças, porque estamos sendo influenciados pelos filhos do diabo, estamos agindo conforme ele age, de repente a gente está achando que está tudo bem o crente mentir, quando a gente aprende na nossa casa, na casa do nosso pai, com o nosso pai, que a gente não deve mentir. E quando alguém vê isso num crente, fica pensando, rapaz, onde é que esse crente aprendeu isso? E sabe, é muito sutil, porque dificilmente o mentiroso, ele admite que é mentiroso. Ele mente para si mesmo, dizendo que ele é verdadeiro. Mas todo mundo que está ao redor percebe que ele não está falando a verdade. E é uma verdade que é somente para ele, de que aquilo é verdade. Mas todo mundo sabe, ele está mentindo. E pode ser que seja uma bobagemzinha, pode ser que seja um detalhezinho, ou pode ser aquelas mentiras bem cabeludas. No fim das contas, irmãos, diante de Deus, não há mentirinha nem mentirão. Tudo é mentira. E nós precisamos fugir disso. Precisamos ficar com a verdade. Porque o nosso Deus é verdadeiro. E é impossível para que ele minta. Seja verdadeiro. O mentiroso, ele não quer sofrer as consequências da sua própria verdade. E por isso ele inventa uma história. Para fugir do cenário de consequência. Fugir do cenário onde ele precisa ser responsabilizado pelo que fez. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a lidar com as consequências. Porque muitas vezes é o lidar com as consequências que nos ensina a não repetir o erro. E às vezes a gente é muito bom em ensinar isso para as crianças, mas a gente é muito ruim em agir assim enquanto adultos. Que você saia daqui hoje, se isso não era um problema para você, saia daqui incentivando outras pessoas a também vencerem esse problema. E se isso era um problema para a sua vida, irmão, saia daqui convicto, determinado, a partir de hoje, mentira não faz mais parte da minha vida. Eu não aceito mais isso, porque Deus não mente, eu também não minto. Eu sou como meu Pai é, eu sou tal qual Ele é. Por fim, eu quero dizer para você, o quarto e último ponto é, Deus cumpre a sua palavra. Se por um lado Deus não mente, nós precisamos também ter a convicção, Deus cumpre a sua palavra. Alguns textos nos mostram essa verdade, como por exemplo Jeremias 1, verso 12, diz, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus fica observando o que Ele fala para poder cumprir. E sabe, queridos, que muitas vezes nós, enquanto crentes, estamos falhando em cumprir a nossa palavra, porque falamos demais, e porque falamos demais, acabamos nos tropeçando nas nossas próprias palavras e não cumprindo aquilo que nós dissemos. E é muito fácil isso acontecer, principalmente com aqueles que querem agradar a todo mundo. Tem gente que tem dificuldade em dizer não e tem gente que tem o vício de agradar a todos. E tanto uma coisa quanto a outra, queridos, precisam fugir do nosso convívio, precisam sair da nossa realidade de vida. Porque quando nós fazemos isso, nós passamos a conseguir comprometer-se e também cumprir aquilo que se comprometeu a fazer. Nós passamos a conseguir dizer algo e fazer exatamente o que nós dissemos. Deus, Ele vela, Ele fica pensando, Ele fica cuidando para que a palavra dEle seja cumprida. Sabe, nós precisamos ter esse zelo, esse velar pelo que nós falamos. E a Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. E às vezes, querido, nós estamos falando tanto que a gente acaba tropeçando e pecando porque fala demais, se enreda pelas próprias palavras. Porque fala demais, acaba se envolvendo em situações que não consegue escapar. E fica como alguém que não tem palavra. E não tem coisa pior, querido, no mundo do que você ouvir falar sobre um crente que não tem palavra. Porque não tem absolutamente nenhuma relação com quem Deus é. Um crente que não tem palavra é uma aberração filiada ao Pai, que é alguém que não mente e que cumpre a sua palavra. É uma aberração.
A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Deus, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel à própria palavra dele, porque ele não pode se negar. E aí eu te pergunto, queridos, quantas vezes nós estamos fazendo com que Deus permaneça fiel, estando nós na condição de infiéis? Infiéis à palavra dele, mas também infiéis às vezes às nossas próprias palavras. Hebreus 10, 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel e tal qual como Deus é, também nós precisamos ser. E o próprio Cristo, ele diz em Mateus capítulo 5, ensinando ao povo sobre o sim e o não, e falando que nós não devemos jurar nem por A, nem por B, ele diz que a tua palavra seja sim, sim e não, não, porque o que passar disso vem do maligno. O que ele estava dizendo ali é, vocês precisam ser tão sérios quanto aquilo que sai da boca de vocês, que o sim de vocês seja sim, e o não de vocês seja não. E o que vier depois disso, venha do diabo, mas não venha de vocês. Jesus estava ensinando, olha, você precisa cumprir a sua palavra. E nós precisamos sair daqui nessa tarde, queridos, convictos disso. Se Deus tem um caráter manifesto a nós, e se às vezes as pessoas estão atacando o caráter dele, é porque elas não o conhecem. Mas se nós pudermos apresentar na nossa vida quem Deus é, mostrando o caráter dele nas nossas atitudes, querido, vai ficar fácil o mundo saber quem Deus é. Porque quando olhar para um filho dele, vai ter a certeza, Deus não é aquilo que eu estou ouvindo lá fora. Deus é como fulano, porque fulano é filho dele e fulano age assim. Essa deve ser a nossa motivação. Esse deve ser o nosso incentivo. E se for para alguém duvidar de quem Deus é, que vá para a Bíblia, para a palavra dele, para aprender sobre quem ele é. E passe a duvidar de toda e qualquer dúvida. Mas saiba que Deus é bom, que ele cumpre a sua palavra, que ele não mente e que ele não muda jamais. E que aquele que é filho dele manifesta esse caráter aqui na terra também. Eu e você fomos criados para manifestar o caráter de Deus nessa terra. Quantos filhos de Deus estão aqui nessa tarde? Diga, eu sou como meu pai é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Você tem o caráter de Deus em você. Deus tem um caráter manifesto e firme. E você também tem esse caráter manifesto e firme. Aonde você passar, as pessoas vão conhecer o seu Deus por causa do que você expressa nas suas atitudes. Você é a manifestação de quem Deus é, passando por essa terra, irmão. Não se conforma com menos do que isso. E não deixa isso se tornar uma utopia, uma teoria. Faça isso ser conhecido na prática, irmão. Aonde você pisar, você está manifestando quem Deus é. Aonde você chega, é o corpo de Cristo se movendo nessa terra. E para fazer o que é sobrenatural, para fazer o que é espiritual, mas também para viver o natural de uma forma séria, firme e cheia de caráter. Como seu pai também é, você é também. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa hoje? Está pronto para praticar? Palavra boa não é a palavra aprendida, é a palavra praticada, amém? Que você encontre vários dias nessa semana para praticar aquilo que você aprendeu hoje. E que você saia daqui decidido a fazer isso nas pequenas, mas também nas grandes coisas que surgirem. Que hoje e amanhã e na terça e até a outra semana você fique firme em viver aquilo que Deus também tem te ensinado a viver, em fazer como Ele faz. Eu tenho certeza que você vai ter muitos frutos. Sabe, nós estamos no ano da frutificação. E o tempo de dar frutos é um tempo de manifestar as realidades espirituais de forma natural. Que você perceba a importância nesse ano de não só falar sobre o que Deus faz na sua vida, mas também de manifestar quem Deus é em tudo que você faz e é na vida. Amém? Eu quero saber se tem alguém nessa tarde aqui que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós pregamos a palavra, falamos sobre quem Deus é e a nossa maior motivação é fazer você conhecê-lo ao ponto de também ser um seguidor dele. Não ser só alguém que ouviu falar sobre Jesus, mas ser alguém que entregou a sua vida a ele e que fez dele o seu Senhor, o seu Salvador. A Bíblia nos mostra que não há salvação em nenhum outro que não seja o próprio Jesus. E diz que se com a nossa boca nós confessarmos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que se nós o recebermos crendo no nosso coração e falando com a nossa boca, nós seremos salvos.
A salvação não está em nenhum outro caminho, não está em nenhuma outra boa obra. A salvação está em Cristo, em aceitar o que Ele fez e aceitar quem nós somos nele. Se você está aqui nessa tarde e deseja fazer essa decisão, tomar essa decisão, fazer essa confissão e receber a salvação, faz um sinal bem alto assim com a sua mão. Eu quero orar por sua vida. Eu quero fazer essa oração junto com você e levar você a conhecer a melhor vida que existe. A vida com Deus, a vida com Cristo, a vida com Jesus. Tem alguém que está aqui nessa tarde e deseja entregar a sua vida para Jesus? Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém que está aqui, mas se afastou. Você conhece o Senhor, já andou na verdade da palavra, congregava, mas você por alguma razão se afastou do Senhor, dos caminhos de Deus, e você quer nessa tarde voltar para o caminho que você nunca deveria ter saído. Se você está aqui nessa condição, vem rapidamente aqui, nós vamos orar por sua vida, e aquilo que começou vai também ser concluído na sua vida, através do que você recebeu em Cristo. Tem alguém? Todos salvos, todos firmes? Você está bem firme mesmo no Senhor? Glória a Deus. Há alguém que está com algum sintoma de enfermidade, alguma dor? Você tem aí algum diagnóstico médico e você gostaria de receber imposição de mãos, receber oração para sair daqui curado, livre desse mal, dessa dor? Se você está aqui nessa condição, vem aqui à frente rapidamente, eu quero orar por sua vida. Tem alguém? Todo mundo curado, sarado? Zero dor, zero enfermidade, zero sintomas? Glória a Deus, uma igreja maravilhosa. E tem alguém que está aqui e já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você não conhece, não ora em outras línguas, não sabe o que é, mas deseja receber. Existe um revestimento de poder vindo do alto para você. Se você é crente, você precisa dessa experiência, que é pós-novo nascimento, que é pós-conversão. Se você está aqui nessa tarde e deseja receber o batismo, vem aqui rapidamente à frente. Nós temos uma equipe disposta para poder te auxiliar nesse momento. Todo mundo cheio, batizado no Espírito Santo. Todo mundo cheio do fogo. Glória a Deus. Que bênção. Estamos chegando ao fim. Eu quero indicar alguns livros aqui que têm alguma relação com a mensagem de hoje. Nós temos, por exemplo, esse livro que está lá disponível no Verbo Shop. Inclusive, é um dos livros que a gente adota nas matérias do Rema. O livro Conhecendo o Pai. Livro pequenininho, fininho, fácil de ler e rápido de ler. Fala um pouco mais sobre o caráter de Deus. Você adquire lá no Verbo Shop, Conhecendo o Pai, de David A. Maig. El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse nome do Senhor, que é uma das formas como ele se apresenta, que nós também estudamos na matéria Caráter de Deus, do autor Kenneth Hagin, está lá disponível no Verbo Shop. E como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Esse livro é maravilhoso. Não é um livro para você só ler, é um livro para você estudar, ler, reler. Inclusive, é o tema de uma das nossas matérias no Rema. E eu quero aproveitar e incentivar você. Nós estamos na última semana de matrículas do Rema. É a sua última oportunidade de entrar nesse voo que vai dar realmente voos altos. Se você quer fazer parte dessa turma, só essa semana, depois não tem mais, só no ano que vem. E nós queremos te incentivar a fazer a tua matrícula. Se você pensar assim, mas eu vou perder a primeira matéria que já concluiu, fica tranquilo, nós temos reposição no meio do ano para quem se matricula nesse período, você não vai ter prejuízo nenhum. Se você fizer sua matrícula no Rema, você só vai ter lucro. Você vai aprender muita coisa sobre a palavra, vai ter sua vida transformada, nunca mais vai ser a mesma e nunca mais você vai ser enganado pelas mentiras do diabo, porque você vai conhecer bem quem Deus é, quem você é e o que você tem e pode nele. Amém? Então vai lá no final, na secretaria, nossa equipe vai estar de plantão. Se você já fez o Rema, aproveita, doa uma matrícula hoje. Tem muita gente crendo, gente, para poder ser matriculado no Rema, contando com a provisão que vem do alto de alguma forma, e você pode ser a resposta para essas pessoas. Nós temos alguns alunos que estão vindo para as aulas abertas, mas ainda não tiveram condições de se matricular. Eu quero contar com a tua generosidade. Se você pode, tem condição, pode dar uma meia matrícula, pode dar uma matrícula toda, vai lá, procura a nossa secretaria, faz alguma coisa para cooperar com a vontade de Deus na vida de alguém e seja um parceiro, seja um investidor do Rema, você também. Amém? Pastor William.
Cadê os nossos visitantes? Lembra que eu falei que eu voltaria aqui? Lá atrás nós temos uma equipe agora mesmo acenando para você. Vai lá, e você que trouxe o visitante pode acompanhá-lo também. Amém? Lá no final você já temos as inscrições do Conviva aberto. Você pode buscar mais informações no balcão de informações. E também nós temos uma cantina hoje especial preparada pelo Departamento de Crianças da nossa igreja, o CVV, e você pode contribuir com eles. Amém, gente? Então estamos encerrando o nosso culto. Tenha uma semana abençoada, próspera, cheia de boas notícias, em nome de Jesus. Fica atento aí ao seu telefone, que ele vai tocar, em nome de Jesus. E ao final do culto, os nossos pastores estão aqui posicionados. Se você precisar de oração ou de algum aconselhamento, eles estarão aqui disponíveis. Sejam abençoados em nome de Jesus.